Bom dia, seja o programa Ciência e Movimento. Eu sou Márcio Campos, estamos apresentando o programa Ciência e Movimento na TV Petrópolis, sempre com a pauta na área de ciência, tecnologia e inovação, com foco no desenvolvimento do interior do estado do Rio de Janeiro. E é claro, e outros assuntos também que possam ser referência e balizamento para o nosso interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar com Hudson Mendonça, que vai falar sobre o MIT HIP. Na verdade, o Hudson já esteve aqui outras vezes falando sobre esse belíssimo programa, e vamos atualizar como é que anda o MIT HIP e como isso pode ser transbordado para o interior do estado do Rio de Janeiro. Vai ser uma belíssima entrevista. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje com a pauta o programa de aceleração de regiões empreendedoras do MIT. Vamos falar com um dos coordenadores aqui no Rio de Janeiro, o Hudson Mendonça. Na verdade, nossa terceira entrevista sobre o tema. Estamos acompanhando esse belíssimo programa que está sendo executado no Rio de Janeiro e como esse programa pode transbordar para o interior do estado. Hudson Mendonça é líder do programa de aceleração das regiões empreendedoras do MIT no Rio de Janeiro, é colunista da revista MIT Technology Review Brasil, economista pelo Instituto de Economia do UFRJ, mestre em engenharia de produção pela COP UFRJ, PhD em administração pela PUC Rio, foi professor de Corporate Ventures Startups da FGV, superintendente da FINEP, nas áreas de energia e tecnologias limpas, coordenador metodológico do ranking das 100 startups TWatch da Editora Globo, atuou como mentor e avaliador de mais de 200 startups em diversos programas, tal como Inovativa, Hack in Rio, NASA Space Apps, é fundador e ex-diretor do Comitê de Cleantech da B Startup, e atualmente coordenador de Relações Institucionais do Labirintos, que é do Programa de Engenharia de Produção da COP UFRJ. Hudson, é um prazer ter aqui com a gente de novo para falar para um tema que é apaixonante para todos nós, inovação no estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Hudson. Opa, Márcio, obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui de novo, falar um pouco do programa, falar um pouco das atualizações, que acho que é um momento muito propício, né? A gente há 2 semanas acabou de voltar de Boston, né? Eu acho que o programa, como a gente já tinha mencionado, acho que vale a pena refrescar a memória, é um programa de 2 anos, a gente está na metade, né, desse percurso, e a cada fim de ciclo, né, são 4 fases,
a gente encerra, né, faz esse encerramento através de um workshop lá em Boston, no próprio MIT, e foi um workshop fantástico, porque foi um workshop em que a gente validou a nossa estratégia, né, junto aos professores do MIT, junto a outras regiões do mundo, né, que participam dessa rodada do programa, Arábia Saudita, Egito, Los Angeles, Bélgica, né, Irlanda do Norte. Então são várias regiões, né, que participam do programa, e foi muito bom ver o quanto a gente está realmente maduro, né, nessa iniciativa, o quanto a gente está realmente no caminho certo de estruturar. Acho que a gente vai ter oportunidade aqui de falar um pouco mais dessa fase, que é a fase de finalização, né, consolidação da estratégia e implementação dessa estratégia. O Rio de Janeiro, esse Vale do Silício da energia, né, hoje está agora usando também a capital mundial da transição energética. Então é um prazer estar aqui com você de novo para poder falar um pouco dessa fase. Hudson, vamos só resgatar um pouco da história do MIT HIP, né? Como é que isso começou, né? Como é que isso atrasou por causa da pandemia, eu lembro disso, e a situação agora e um pouquinho do futuro que se espera do programa para o Rio de Janeiro. Legal, Márcio. Então, a gente foi selecionado, né? Eu acho que o MIT a gente faz um application com 5 pontas, né, que a gente tem, governo, corporações, academia, startups e investidores. Então a gente começou, teria começado em 2020, foi realmente aceito um pouco antes, né, no meio da pandemia. A gente lançou, né, o programa no final de 2020, mas o programa efetivamente só começou por causa da pandemia em fevereiro do ano passado. A gente cumpriu a primeira fase, que é uma fase de diagnóstico. Então a gente levanta um monte de indicadores, quem são os atores do Rio de Janeiro, quais são as nossas competências, o que a gente sabe fazer bem, o que a gente precisa melhorar, quais são os desafios que precisam se superar. Isso foi a primeira fase. Agora a gente, né, teve, até chegar esse momento que a gente estava aqui, a elaboração de uma estratégia preliminar com base, né, nesse diagnóstico. Então, como é que o programa funciona? Ele busca orientar implementações estratégicas que são relacionadas ao que precisa. Então, se precisa de gente, a gente vai fazer um programa de formação, como é o Energia, que a gente vai falar um pouco mais. Se for falta de dinheiro em determinado ponto, a gente vai colocar um fundo de venture capital, um programa governamental, articular para tentar mudar alguma lei e regulação. Então, isso, né, eu acho que é importante do programa. Então a gente validou essa fase agora, né, com o MIT, e agora o que a gente começa a fazer é implementar as estratégias, né? Então essa é a fase que a gente está agora, nesse momento, implementando essas estratégias, pensando em como a gente vai implementar essas estratégias, que são o que eles chamam de PPI, né? Program Policy Intervention, né, que são as intervenções estratégicas na região. O Energia é a primeira delas, né, o que a gente chama lá na metodologia do MIT de Must-Win Battle. O que a gente precisa fazer, a gente precisa gerar empreendedores, startups, provas de conceito nessa área de energia. É um desafio grande, né, tem muitos recursos disponíveis, terão a partir do ano que vem, com mudança de regulação, com um monte de coisa que está prevista, marco legal das startups. Então essa é a fase que a gente está agora. E a gente tem também uma segunda iniciativa estratégica que a gente está buscando, que é uma construção de um Instituto RIP, né, que é que chama lá na metodologia de Backbone Organization, que é a organização que vai fazer as coisas para o ecossistema. E a terceira a gente vai começar no final do ano, que é a discussão de funding, né, uma discussão muito importante. Aí tem várias maneiras de funding, a gente vai começar essa iniciativa, mas eu acho que tem uma oportunidade enorme aí. E sem dúvida nenhuma agora, uma fase que é muito importante a partir de agora, é o engajamento de outros atores e, obviamente, os atores do interior do estado, né? A gente fala do conceito de região que o MIT tem, né? O Vale do Silício, ele não é nem a Califórnia inteira, nem, né, a gente falou isso lá no outro episódio, né? O Vale do Silício não é nem a Califórnia inteira, nem só a cidade de São Francisco. Então é uma cidade principal, é uma capital, com algumas cidades no entorno que façam sentido, que queiram aderir a essa iniciativa, e vai ser muito bom avançar para essa fase. Hudson, a gente vai fazer um breve intervalo agora, e na volta eu queria conversar mais sobre o Energia, né, um programa que você acabou de citar aí. Você teve um processo seletivo recente, né? Queria saber como é que anda esse processo seletivo, e do workshop que vai ser realizado aqui no Brasil no ano que vem, o que isso traz de novo
que isso é importante para a gente aqui no estado e no interior do estado do Rio de Janeiro. A gente volta já já, fique com a gente. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, hoje falando sobre o MIT HIP, no Rio de Janeiro. É um belíssimo programa que toda uma equipe aí trouxe para o Rio de Janeiro para falar, para um programa de aceleração na área de energia. Estamos conversando com o Hudson Mendonça e nessa segunda parte do programa a gente vai falar sobre um dos projetos derivados do MIT HIP, que é justamente o Energy-In e o workshop que vai ser realizado no Rio de Janeiro no ano que vem. Hudson, em que ponto se encontra o Energy-In, que é esse programa de formação de aceleradores, de empreendedores na área de energia? Legal, Márcio. Então, contextualizando, né, o Energy é a nossa primeira intervenção estratégica, ou seja, a primeira coisa que esse grupo, né, percebeu como prioridade máxima que a gente precisa fazer para realmente transformar o Rio de Janeiro nessa região aí referência mundial nessa área de empreendedorismo, inovação em energia e sustentabilidade. Né, o programa ele começou, né, um programa de formação amplo, ele se caracteriza pelo provavelmente o maior programa dessa natureza do mundo, né, independente. A gente tem contado aí bastante com o apoio do pessoal do MIT, né, e dos outros atores envolvidos. Foram 264 inscritos na fase inicial, então o programa ele tem 2 grandes fases. Uma fase que é 100% digital, de formação básica de empreendedorismo. Então a gente vê que nessa área de energia, né, a gente fez uma pesquisa lá no Labirintos, né, que o perfil do empreendedor na área de energia é diferente daquele perfil daquele garoto novo, programador, né, geralmente pessoas mais seniors, ex-executivos de empresas, pesquisadores, então, mas sem formação em empreendedorismo. Então a gente faz uma formação de 3 meses em empreendedorismo em hard tech, né, em deep tech, que é um tipo de empreendedorismo diferente de fazer aplicativo, né, esses sites, essas coisas do mundo digital, sempre só digital, tem digital também. Então a gente faz essa primeira fase e tal. E o momento que a gente está no Energy é o momento de começar a segunda fase. A gente faz uma peneira, desses 264 vão passar aproximadamente 80 no máximo, né, para a segunda fase, que aí vai fazer um programa de aceleração de 6 meses com um dos nossos parceiros, né, que é a fábrica, são as 3 maiores aceleradoras de energia do Rio de Janeiro, a fábrica de startups, né, o Energy Hub da Sai do Papel
e o Energy Future. Nessa primeira fase do mundo, da parte online, é uma cooperação das duas maiores universidades do país, né, que é a Emerge, que é um spin-off da USP, com o Labirintos, que é da COP da UFRJ. Então, realmente são pessoas, né, com um nível de engajamento bem grande. Né? A gente também vai ter uma trilha de soft skills, né, na parte de aceleração, e que é a gente treina as pessoas a terem habilidades de empreendedorismo, né? Então, liderança, negociação, coisas que são importantes não só do ponto de vista técnico do negócio, mas como empreendedor se desenvolverem. Então, a gente está muito animado com isso, a gente está exatamente nessa fase de transição, eles estão acabando, esta semana acabam de entregar o que eu chamo de business case, né? Que é tipo um projeto para ser avaliado para continuar ou não na segunda fase do programa, né? Então, esse é o timing que a gente está agora, né? O programa para os empreendedores é 100% gratuito, né? Ele é custeado pelos mantenedores do programa que a gente está colocando, e a ideia é que esse programa se expanda, né? Ou seja, esse é o primeiro ciclo, né? O que chama, brincando, de nosso MVP do Energym, né? E obviamente a ideia é que ele vai se expandindo e a gente realmente tem uma formação de massa crítica de empreendedores qualificados na área de energia e sustentabilidade aqui no Rio. O Hudson, qual a expectativa de formação desse primeiro ciclo em termos de empreendedores e empresas? Porque sempre tem alguém que fica no caminho, né? Alguém não vai adiante, não amadurece no tempo certo. Legal, Márcio. Então, assim, a nossa expectativa, né, nesse primeiro ciclo é que a gente tenha pelo menos 1/5, né, essa é a estimativa de geração de POCs, que chama de prova de conceito, né, porque o empreendedorismo na área de energia é um pouco diferente. Geralmente ele é plugado, não é sempre, mas tem muitas iniciativas que são plugadas a grandes empresas, né? O setor de energia é um setor que eu chamo de capex intensivo, né, intensivo em investimento. A gente teve agora a oportunidade de estar lá no MIT, tem uma startup que está longe de faturar e recebeu 1,8 bilhão de investimentos, né, que é a Commonwealth Fusion System, né, que está falando fusão nuclear. O protótipo dela custa 100 milhões de dólares. Então, assim, é uma outra escala, é diferente. Então, geralmente, essa cooperação de startups e grandes empresas faz muito sentido, né? Então, a gente pensa em 1/5 virar POCs, 1/5, mais outro 5 virar novas startups, né, independentes de corporações, e aí a gente teria mais ou menos um pouco menos da metade. Essa é a nossa expectativa em relação aí, o pessoal vai ficando aí pelo caminho. Mas, para você ter uma ideia, a gente hoje tem 250 startups, aproximadamente de 250 a 400, né, dependendo do critério do que você considera energia. Tem uma zona cinza aí de startups que não são do setor de energia, mas têm aplicações e tal. Então, de 250 a 400 startups de energia no Brasil inteiro, né? O Rio de Janeiro tem aproximadamente 10% disso. Então, você está falando aí, né, no último levantamento são 27. Está falando de dobrar em um ano o número de startups que a gente tem aqui no Rio de Janeiro na área de energia e sustentabilidade. Realmente é uma questão desafiadora, né? Fazer esse movimento aí, e obviamente no ano que vem a gente vai ter outro ciclo de energia, a cada ano, né, a gente vai ter um ciclo de energia. Então a ideia é realmente fazer essa massa crítica que precisa para alavancar os investimentos, né? Eu acho que do ponto de vista de fundos também, uma coisa que é interessante é que tem muitos recursos vindo para isso, né? Desde o descongenciamento da FNCT, que agora está sendo discutido, até dinheiro da FAPERJ, né, que também está realmente voltando a ter capacidade de investimento maior por causa do descongenciamento, a mudança das normas, né, do PID-ANEL e PID-ANP, que são mais de $1 bilhão por ano que as empresas têm que investir em PID e podem agora investir com alguma flexibilidade em startups, apoiar as startups com esses recursos. Então, assim, tem muitos recursos vindo, mas não tem startup suficiente, né? Como se tivesse uma fábrica grande sem matéria-prima. Então, a gente realmente está com a expectativa de ir aumentando cada vez mais o escopo e a amplitude do Energym. Mas nesse primeiro ciclo já é bastante promissor, né? Dobrar o número de startups de energia em um ano é um desafio grande. Hudson, aí recentemente o programa do Rio, competindo com outros programas no mundo, conseguiu trazer para o Rio de Janeiro um workshop que é realizado de forma internacional e vai ser realizado no Rio de Janeiro no próximo ano. O que traz esse workshop para o Rio de Janeiro? Qual a importância dele para o Rio de Janeiro? Legal, Márcio. Assim, eu acho que isso foi uma grande conquista que a gente conseguiu, né? Estava competindo com regiões de peso, Los Angeles, né? Que
super referência ali do ladinho do Vale do Silício, né, competindo, a Arábia Saudita, que realmente tem uma capacidade de investimento muito grande, né, e tal, e a gente conseguiu, né, nessa disputa, né, a gente fala essa candidatura tipo Olimpíadas, né, o MIT vem para cá, eles vieram uns 2 meses atrás fazer uma diligência, aí, o diretor do programa, olharam hotéis, estruturas do ecossistema, centros de P&D, hubs de inovação, eles realmente fizeram um tour aqui, olhando cada centímetro aí do Rio de Janeiro, o quanto a gente está preparado para receber, mas essa é uma grande vantagem competitiva que eles têm, né? Uma coisa que a gente sabe fazer direito como Rio de Janeiro são grandes eventos, né? A gente recebeu Copa, Olimpíadas, né? Vai receber o Web Summit no ano que vem também, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, né? O Rio de Janeiro também conquistou isso, está cada vez mais se posicionando dessa maneira, e a gente ganhou, né? E trouxe isso. O que isso significa em termos práticos, né? Esse programa do MIT é um programa de aceleração de regiões para o mundo inteiro, né? Ele já rodou em 70 regiões no mundo inteiro, em todos os continentes, e a gente poder receber as delegações do mundo inteiro aqui, vai mostrar o quanto nós estamos preparados, o tamanho da nossa ambição de realmente se tornar um polo global de inovação nessa área. Então a gente começa a atrair, né? Quando a gente recebeu essa notícia, o efeito foi imediato. O pessoal lá da Arábia Saudita, que estava do lado, que também tem um desafio grande em relação à transição energética, né, por causa do petróleo, vieram falar com a gente, poxa, vamos nos aproximar, a gente quer saber, vamos cooperar esses 2 hubs que a gente está fazendo aqui em regiões diferentes do mundo. Então, assim, isso traz para o Rio de Janeiro uma visibilidade enorme, né? Ou seja, o MIT chancelando, né? O MIT é a melhor universidade do mundo, né? Ganhou mais uma vez esse título aqui pelo índice lá da Forbes, né? da QS, a melhor universidade do mundo, falando, olhem para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está fazendo um projeto realmente promissor de transformação de ecossistema. Então isso assim, só isso por si só já é uma chancela muito grande. E o workshop, ele vai, na verdade, né, eles são vários eventos em um, né? Então a gente vai ter desde do jantar de gala até a recepção para as delegações do mundo inteiro. A gente tem um workshop em si, que são 3 dias seguidos. A gente está planejando alguns side events, né? Todos os professores do MIT, os melhores professores do MIT, da área de inovação, vão estar aqui no Brasil, pessoas que realmente estão mudando a maneira de fazer gestão de inovação, vão estar todos durante uma semana aqui no Rio e disponíveis, né? Alguns falaram comigo lá, falaram assim, não, a gente está disponível para fazer reuniões, para fazer eventos, a gente quer muito ajudar vocês a construírem esse case, então tem essa oportunidade também. Os professores precisam ter uma ideia de uma questão prática, né? Eu fiquei lá no MIT em 2019, no início, eu tentei marcar uma reunião com eles falaram assim, não, tudo bem, eu tenho agenda para daqui a 3 meses. Então você vê o nível de demanda que existe com esses professores, né, que são professores top de inovação no mundo, vão estar aqui uma semana passando conhecimento, trocando conhecimento dessa maneira, que a gente está chamando de side events, né? A gente vai montar uma série de side events para poder os professores trocarem com a gente, e trocar com as outras regiões do mundo também que vão estar aqui com a gente. Mas foi uma grande conquista, assim, todo mundo. Isso vai ser no ano que vem? Isso vai ser em janeiro de 2023. Isso vai ser em janeiro de 2023, né, o evento, no final de janeiro, início de fevereiro, durante uma semana inteira. O workshop em si do MIT é só para as delegações que estão participando, são 3 dias, né, de quarta a quinta, mas segunda e terça a gente vai ter uma série de eventos paralelos, né? Visita ao ecossistema também, né? Faz parte do roteiro, a gente vai mostrar para outras delegações do mundo. Então, acho que é uma oportunidade muito grande, Márcio, assim, de a gente se posicionar de maneira global. Muito bacana, Hudson. A gente está chegando aí no final do programa, infelizmente. Queria conhecer um pouco mais aí as temáticas do MIT HIP, mas a gente vai fazer outros programas aí mais adiante, Hudson, para a gente ir acompanhando esse belíssimo programa que é o MIT HIP. E é claro, sempre vendo como é que o interior do estado pode, de uma forma ou de outra, participar desse processo, se engajar, como é que isso pode transbordar aqui para todos nós que estamos no interior. Mas é um prazer falar contigo e nós estamos à disposição para outras entrevistas, viu, Hudson? Não, perfeito, Márcio. Não, e eu também fico super empolgado e animado de estar aqui com você e fazer essa integração, né? A gente acabou, né, o papo estava ótimo, né? Então a gente não avançou muito, mas realmente essa fase, a partir de agora, a gente vai começar muito nessa questão da integração
e obviamente envolver o estado do Rio como um todo. Como eu te disse, o Vale do Silício fez isso muito bem, então eles realmente fez esse convite aí de integrar o interior do estado. Obrigado, Hudson, pela sua entrevista. Obrigado a você que nos assiste aí na TV Petrópolis, ao programa Ciência e Movimento. É um prazer ter aqui com a gente. Um bom dia para vocês, uma boa semana. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.